Vamos lá, pessoal, quero dividir com vocês aqui um novo eixo de estudos que eu adotei, ou melhor dizendo, até que eu retomei, porque essa temática de estudo eu já tinha passeado há muitos anos atrás e estou retomando ela aqui, que partiu do meu interesse na obra do Martim Vázquez da Cunha, autor de Crise e Utopia, Poeira da Glória, mais recente A Tirania dos Especialistas, e tem mais coisa por vir pela frente. Aí a gente espera que tão logo o Martim consiga publicar os seus livros aí que estão prontos e etc. Mas eu tive meu primeiro contato relevante com o Martim lá na época do Indivíduo, em 2002, por ali, e especialmente naquele contexto, né, daquela turma, daqueles sites lá em torno da obra do Olavo de Carvalho. Surge um pouco antes, ali em 98, 9, o site O Indivíduo, do qual o Martim posteriormente veio participar lá em 2001, 2000 em diante. Mas ali em 2002, 2003, o Martim publicou no site O Indivíduo uma série de, ou melhor dizendo, um ensaio propriamente dito, mas tão longo, que ele foi publicando em partes. A cada semana ele publicava lá uma parte daquele ensaio que se chamava A Política do Espírito. Hoje, esse longo ensaio está sendo publicado no Substack dele, o qual eu recomendo fortemente aos interessados, porém com um novo título chamado A Permanência da Perda, em busca de uma política do exílio, se não me falha a memória. Mas é A Permanência da Perda, o novo título que ele deu. Ele deu uma aumentada, uma reescrevida um pouco naquele texto antigo lá de 2002. Mas quando eu li A Política do Espírito naquela época, eu fui profundamente impactado, e devo dizer que esse ensaio do Martim foi, em alguma medida, um divisor de águas, ou uma estaca importante, porque eu tinha lido antes, um pouquinho antes ali da Política do Espírito, eu tinha lido a obra do Olavo, O Jardim das Aflições, que é uma obra magistral sobre a evolução da ideia de império no Ocidente, e traz uma análise reveladora da modernidade filosófica, cultural, política, no qual, ou melhor, na qual o ensaio do Martim, A Política do Espírito, então publicado pela primeira vez, se encaixava como um complemento, um adendo, um aprofundamento, daquilo que estava no Jardim das Aflições. Então essa conexão é importante eu deixar registrado, porque foi no bojo da leitura do Jardim das Aflições, daqueles temas tratados ali pelo Olavo, na segunda metade do livro especialmente, que entrou o Política do Espírito, em que o Martim começa falando em Platão e logo entra com Eric Wegelin. Então ali foi realmente uma fronteira de conhecimento que se abre para mim ali, e esse ensaio foi muito perturbador, que eu lembro, e enfim, ficou registrado. E, bom, passou tanto tempo por aí, eu abordei um pouco dessa jornada, dessa trajetória no vídeo anterior que eu tenho aqui no canal, a respeito da crítica do Martim à filosofia e à obra do Olavo. E retomando agora, então, eu tive um afastamento tanto do tema da influência do Olavo e sobretudo do Martim, Enfim, o mundo andou, o mundo girou, e eu me afastei das obras do Martim. Acompanhei até de perto, até a época da Dicta e Contradicta, estamos falando de 2008, 9, 10, e então me afastei. Em 2015 ele publica A Poeira da Glória, que foi um livro vilipendiado no ambiente da Olavosfera, e hoje eu vejo que esse vilipêndio me parece ter sido muito mais uma guerra de ego, digamos assim, do que de justiça teórica, literária, enfim. Mas essa é uma polêmica que eu não tenho nem condição de entrar e definir e esclarecer ela, deixo para os profundamente interessados nesse tema. Mas enfim,
agora, então, a partir daquele estudo que eu fiz, ou da leitura que eu fiz do livro A Tirania dos Especialistas, do Martin, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre aquele longo ensaio do Martin, né, As Ruínas Circulares, em que ele analisa a filosofia do Olavo de Carvalho. E eu sei, acompanhando o Martin, eu sei que o Martin é o autor não de um livro, ou de 2 livros, ou de 5 livros. O Martin, mais do que isso, e é importante deixar claro isso e registrado, o Martin é sim o autor de uma obra, quer alguns críticos ou desafetos dele queiram ou não. Martin é autor de uma obra. Quando ele diz, e eu ressoo aqui que o Martin possui uma obra, significa que nas obras, nos livros, nos trabalhos do Martin, ele sempre traz à tona, né, independente do tema que ele inicie a abordagem, ele sempre traz à tona alguns problemas, alguns eixos que é o fundo da obra dele. Por exemplo, o problema do mal, a questão da defesa e do problema da liberdade interior e, no fim das contas, aí eu falo muito usando as minhas palavras, mas eu sei que o Martin concordaria, a questão da salvação da alma. Então, sim, o Martin fala do indivíduo, fala da liberdade interior, da luta contra as ideologias políticas, contra a política da modernidade, contra a cosmovisão da modernidade, diante do ofuscamento que a política e a cultura moderna faz da realidade transcendente. Então, isso está presente lá em Eric Wegelin, sim, mas o Martin traz isso à tona. Aliás, isso está presente lá em Platão, né, diga-se de passagem. Mas como a modernidade ofuscou o sagrado, ofuscou o transcendente, o Martin, né, participa desta tradição cultural, filosófica, de que a transcendência é uma esfera da realidade. A realidade não é composta apenas do fenômeno material e sensível que diz respeito aos seres humanos, mas sim também tem a esfera transcendente. Então, a realidade, nesse conceito abrangente, ela tem 2 esferas, a material e a transcendente. E o Martin, obviamente, é um autor que se preocupa também com a esfera do transcendente. Em seus textos, embora eles nem sempre sejam bem compreendidos, até porque o Martin tem um estilo um pouco mais complicado de desenvolver o seu argumento, digamos assim. Seja a partir de um próprio escrito que ele está trazendo, seja quando ele faz uma análise, como por exemplo, a que eu vou comentar com vocês aqui, de um longo ensaio dele, em que ele fez uma análise do Yuval Noah Harari, famoso autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, 2 best-sellers mundiais. E aqui está o ensaio do Martin. Ele publicou, se não me falha a memória, originalmente esse ensaio no jornal, no site da Gazeta do Povo, mas hoje ele está também disponível lá no Substack dele, vocês podem acessar lá esse texto que ele intitulou Yuval Noah Harari, ou Um Futuro Mais do que Imperfeito. E ele diz aqui, na chamada, o autor de Sapiens é o distópico do momento. Então, na verdade, eu estou lendo esse texto porque nessa minha tentativa de imersão na obra do Martin, ou em parte da obra do Martin, que seja, eu li inicialmente um outro ensaio dele, chamado O Rosto da Ausência, está lá no Substack dele, que é sobre o estado de exceção de um filósofo italiano, Giorgio Agamben, em que ele diz que esse conceito de estado de exceção do Agamben é o paradigma do mundo contemporâneo. Então aqui tem um ensaio que ele analisa o Agamben, que eu cheguei nesse autor pesquisando, e foi curioso, porque eu estava pesquisando, vi o nome desse autor, resolvi pesquisar na Amazon o que teria dele publicado, se é que teria.
e, para minha surpresa, encontrei vários livros dele traduzidos aqui no Brasil. Um deles, chamado O Reino e a Glória, me chamou muito a atenção, é sobre a teologia da economia e do governo. E eu li o resumo, a resenha do livro, e enquanto eu estava lendo essa resenha, eu falei, cara, mas o que esse autor está falando aqui tem a ver com a obra do Martin. De alguma forma, me lembrou Martin, e notadamente eu lembrei, né, do que o Martin trata naquele ensaio, hoje intitulado por ele lá no Substack como Permanência da Perda. E aí eu pedi para o Martin, ou melhor, antes de eu pedir para ele se ele conhecia o George Agamben, eu fui no Substack dele e escrevi George Agamben para pesquisar se porventura tinha algum artigo, ensaio do Martin tratando desse autor que tinha me chamado a atenção pela semelhança de tema entre o Agamben e o Martin. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri justamente esse longo ensaio, O Rosto da Ausência, em que o Martin trata da obra do Agamben. Então, obviamente, eu fui imprimir e ler ela ali 2 vezes. É um texto em que o Martin analisa a obra do Agamben e ele enquanto um paradigma do mundo contemporâneo com o seu conceito de estado de exceção, que o Martin vai explicar aqui. Mas é impressionante porque nesse ensaio aqui o Martin vai construindo a argumentação dele em camadas, e isso é um estilo do Martin, e eu acredito que essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm dificuldade de absorver um texto dele e outros o odeiam pura e simplesmente por causa disso e deixam de se dedicar a ler o Martin. A minha impressão sobre esse texto, sim, não é um texto fácil de ser lido, exige extrema atenção e esforço do leitor, porque ele vai colocando camadas de novos autores, novos conceitos naquele tema inicial que ele começou, que exige muito esforço de concentração da parte do leitor para tu não se perder, senão facilmente tu se perde e de repente você está com a impressão que tu está lendo outro texto, outra coisa, outro assunto. Isso acontece nos textos do Martin. O pior de tudo é saber que ele faz isso propositadamente. Mas o bom é que quando a gente descobre que o Martin faz isso propositadamente, a gente fica preparado de que não, calma, que o Martin sabe que a coisa está ficando escalonada dentro do texto dele, e de propósito, mas lá no fim a gente tem que esperar um desfecho, uma amarração dessa coisa toda, o que nem sempre é um desfecho explícito e conclusivo. Por vezes o desfecho dos ensaios do Martin, ele é um desfecho não bem amarrado e por vezes um nozinho muito frágil assim, que é para você resolver puxar e atar bem esse nó com outras leituras ou com meditação, com reflexão. Isto também é característico dos textos do Martin, o que eu entendo que esse seja também, né, reforçando aí um dos motivos pelos quais muitos leitores têm dificuldade em ler o Martin e outros tantos o odeiam. Mas o Martin exige essa benemerência do leitor. Você precisa realmente estar concentrado e focado para ir degustando a construção argumentativa e até a construção narrativa na qual ele vai tecendo a análise. Isto acontece no livro Rosto da Ausência, sobre Agamben. Então a gente pega esse texto e vou ler o texto do Martin sobre o Agamben. Sim, ele fala sobre o Agamben, mas ao longo do texto, né, como são esses ensaios de maior fôlego, o Martin vai adicionando camadas, às vezes inusitadas, mas que vão dando corpo, vão dando musculatura para a própria análise do Martin. Então, exige esse esforço do leitor. A mesma coisa acontece no segundo texto que eu estou lendo, nesse esforço de ir aprendendo um pouco melhor sobre a obra do Martin. É esse texto sobre um dos gurus aí da nossa era, o Harari, autor de Sapiens, de Homo Deus. O cara é guru, elogiado do Mark Zuckerberg,
Ele participou do Fórum de Davos em 2020, né, o Fórum Econômico Mundial. Então, realmente, se tem alguém que a gente pode dizer que é o guru da elite econômica, da elite globalista atual, sem dúvida, o Harari, se não é o primeiro, é um dos principais aí, pensadores dessa elite global. Então, fiz a leitura desse texto, inclusive ao dobro do tamanho do texto sobre Agamben, mas é um texto muito interessante e muito revelador. Primeiro que o Martin tem essa capacidade incrível de ler as obras dos autores e destrinchar para você. E o Martin, então, ele analisa o Sapiens, né? Analisa o Homo Deus, e um livro anterior, da época que ele era meramente um acadêmico, né, e não um autor que está popularizando o cientificismo para as massas hoje em dia, para os leigos, mas um livro anterior dele, então, que tem a ver com o tema das guerras, e no caso da tese que o Harari vai defender aqui, como que as guerras a partir da era moderna, vamos falar 1800 em diante, se tornaram a nova transcendência desta cultura ocidental laica. É na guerra que o homem alcança algum senso de propósito transcendente. É a tese do livro, bastante diferente dos livros posteriores aí de divulgação dele, né, o Sapiens e o Homo Deus. E o que o Martin vai abordar aqui, então, além de trazer qual é que é o pensamento ou a tese do Harari, é nos mostrar que, no fim das contas, ao longo dessas 20 e poucas páginas aqui, é que o Harari, ele é um cientificista que está contando uma história com recursos retóricos bastante sedutores para mostrar ao leitor que o ser humano, a jornada histórica da humanidade, ela é uma jornada meramente, vamos dizer, biológica e histórica. E é nesse arcabouço, nessa cosmovisão, que ele vai explicar a história humana para você, caro leitor, e como diz o Martin, com recursos retóricos bem sedutores, né, ao leigo, ao leitor não devidamente capacitado. Porque, no fim das contas, ele vai defender uma espécie, ou então propriamente um transhumanismo, ou como ele vai dizer aqui, um tecno-humanismo, que é a ambição da mistura de tecnologia e ser humano. Porque, para o Harari, o fenômeno cultural de ideias, de ideologias e, sobretudo, a experiência religiosa, ela nada mais é do que um parasita mental que o ser humano cria para si, para imprimir um significado para a existência, ou para a vida, ou para a história. E, sendo assim, isso nada mais é do que realmente um parasita mental que a gente vai passando, né, de geração em geração para justificar parte da nossa existência, do nosso sofrimento, da vida real aqui neste mundo, ou como diria o livro do Eclesiastes, né, nesse vale de lágrimas. E o Harari, então, com essa mentalidade cientificista, que não é novidade, não é inventado por ele, isso aí tem pelo menos 300 anos de idade, e, portanto, o Harari está dentro dessa tradição secular, laica e cientificista, só que ele sai do circuito estritamente acadêmico, né, em que isso é muito discutido, e se torna popular. Seus livros têm um alcance popular nas massas para levar essa também ideologia cientificista que rejeita o sagrado, despreza o transcendente, nega, inclusive, para dizer que o ser humano é apenas uma esfera biológica e histórica e que o avanço tecnológico, bioquímico, da indústria farmacêutica vai produzir um tecno-humanismo que, no fim das contas, ambiciona eliminar o fenômeno da morte, realmente conquistar a imortalidade do ser humano graças a esse avanço tecnológico.
Isso aqui é, obviamente, um autor que tem uma mentalidade tecnológica, né? No sentido de uma ideologia, uma cultura de mentalidade tecnológica, em que enxerga o avanço tecnológico, o avanço científico, como o avanço libertador da espécie humana. E de modo que não existe nenhuma necessidade e mesmo sentido de qualquer ambição religiosa, busca pelo sagrado, busca pela salvação da alma do ser humano, até porque, segundo Harari, nem alma o ser humano tem. Então, nessa toada do que o Harari apresenta nos seus livros, o Martin vai construindo toda uma análise, né, citando frequentemente passagens dos livros e das teses defendidas pelo Harari, tanto no Sapiens quanto no Homo Deus, para mostrar como que ele constrói a sua retórica histórica para ludibriar nós, leitores, que estamos hoje, né, encantados com o Harari, até porque ele é o autor elogiado por Mark Zuckerberg, convidado para o Fórum de Davos, e muitas pessoas consideram isso o suprassumo da intelectualidade e da inteligência. Agora, o interessante é que, lendo esse ensaio do Martin sobre Harari, o tecno-humanismo defendido por ele, que considera todas essas questões como religião, parasita mental, as ideias culturais como parasitas mentais que precisam ser abolidas, e defende a criação desse tecno-humanismo, portanto, o homem imortal, como o suprassumo da existência humana seria esta conquista. O Harari é, portanto, um transhumanista, sim, um tecno-humanista. Ele rejeita o sagrado, ele rejeita as tradições, a cultura ocidental, a relação do homem com Deus, tudo aquilo que forma a constituição da existência humana no Ocidente, a noção de que somos criaturas criadas por Deus, etc. Tudo isso é abolido por ele, o que não é uma novidade. Isso aqui é simplesmente a mentalidade cientificista do século XVIII se popularizando entre os pegadores de avião aí que leem livros em aeroportos. Junto com esse texto aqui, eu estava lendo e concluí a leitura de um livro magnífico do meu amigo César Ranquetá Júnior, O Livro Negro do Mundo Moderno. Inclusive, aqui no meu canal, tem um vídeo de lançamento desse livro que foi feito na Literatus, na livraria Literatus em Ijuí, em que o César palestrou a respeito do livro. Você pode acessar aqui no meu canal a palestra do César. E esse livro realmente é fantástico. Ele foi publicado nesse ano, 2024, e é um livro muito interessante porque, apesar do título ser um título bastante comercial, provocativo, eu vejo que o livro vai muito além de um título comercial, do livro negro do mundo moderno, que vai denunciar os males do mundo moderno para você ficar atento aos perigos dele. O livro vai muito além disso, muito além disso. E aqui eu quero aproveitar para fazer um paralelo, um gancho entre a obra do Martim Vázquez da Cunha com a obra do César Ranquetá Júnior. Fica aí. Eu vou me arriscar a fazer isso. O livro negro do mundo moderno do César, ele é dividido muito oportunamente em duas partes. A primeira parte ele chamou de o liberalismo como força desintegradora, e aí tem uma série de ensaios, série de capítulos de ensaios sobre essa parte. E a segunda parte ele vai falar sobre o progressismo e o caos pós-moderno. Ou seja, o livro negro do mundo moderno denuncia os perigos do liberalismo de um lado, que num certo consenso é um pensamento mais à direita, que defende as liberdades individuais, o liberalismo econômico, a democracia, né, a liberdade econômica, etc. e tal. E de outro, o progressismo, né, o esquerdismo,
seja ele de cariz mais socialista ali do início do século XX, ou o progressismo propriamente dito dos anos 60 em diante, com a nova esquerda europeia, a escola de Frankfurt, etc. e tal, e o caos pós-moderno, né? Os pensadores pós-modernos e essa era pós-1968 que a gente vive até hoje, aí, os seus efeitos. E por fim, o livro tem um fechamento chamado Retorno à Ordem. Então ele analisa os dois eixos temáticos negros do mundo moderno, liberalismo e progressismo, ou liberalismo e esquerdismo, se você preferir, e fecha reivindicando um caminho, uma solução para você, caro leitor. Então isso é interessante da estrutura do livro. E a análise que o César faz do liberalismo é realmente reveladora, arrasadora em certos momentos, profunda, sólida. E essa análise, é preciso dizer, ela faz muito sentido ligado ao livro da direita moderna, a direita tradicional do César. Inclusive é um livro que eu tive o privilégio, a convite do César, de escrever uma apresentação para essa edição aqui, que saiu em 2019 pela editora Danúbio. Neste livro aqui, o César já faz uma análise profunda da esquerda, da direita de caráter liberal, tem um capítulo específico sobre o liberalismo, depois tem um capítulo específico sobre o conservadorismo, que é outro eixo da direita moderna, e ele vai fazer um contraponto a essas direitas modernas, liberal de um lado e conservadora do outro, ou juntas, apresentando a direita tradicional, baseada, sobretudo, no pensamento político tradicionalista de pensadores políticos aí, espanhóis, portugueses, alguns até brasileiros. Então, no fim, ele vai fechar com uma análise, inclusive, da nova direita brasileira. O livro foi escrito em 2017 e 2018, então foi um livro escrito ali no auge, ou logo após a ascensão da nova direita, com os protestos no Brasil pelo impeachment da Dilma, né, as passeatas, a reivindicação por menos Estado, mais mercado, a reivindicação por conservadorismo, e no fim, né, isso culminou em 2018 com a eleição do Bolsonaro. Claro que não foi só isso que elegeu o Bolsonaro, né, a gente sabe que a Operação Lava Jato em si, que gerou aquela sensação antipetista extrema e massificada na sociedade, inclusive por aqueles que nunca tinham se preocupado com política, é uma base fundamental, né, que levou Bolsonaro ao poder. Mas essa base, vamos dizer, intelectual, de defesa do liberalismo, divulgação, né, graças à internet, sobretudo, da ideologia liberal, do conservadorismo, fez parte desse contexto aí. E é isso que o César analisa e, inclusive, analisa as insuficiências dessa nova direita. Já nesse livro ali de 2018 ou 2017, a primeira edição, essa aqui é 2019, o César já alertava dessas insuficiências dessa direita que muitos, inclusive eu, achava que ia ser de certa forma libertadora para o Brasil, o que de fato não foi, dando razão ao César aqui. E ele propõe então, alternativamente, né, a sabedoria da tradição da direita tradicional. Então, a leitura deste livro do César anterior, ela reforça muito a compreensão do que ele novamente vai trazer aqui nesse livro. E a segunda parte do livro, o Progressismo Pós-Moderno, também é extremamente revelador. Inclusive aqui, agora fazendo uma tentativa de comparação análoga entre a obra e a contribuição do Martim Vázquez da Cunha com o César Ranquetá, é que aqui também tem um capítulo, ou 3 capítulos, na parte sobre o progressismo, em que o César intitulou A Distopia Transhumanista, o Pós-Humano e o Ciborgue, parte 1, e o Pós-Humano e o Ciborgue, parte 2, que dialoga diretamente com esse ensaio do Martim sobre o Harari, já que o Harari defende o tecno-humanismo. E o César trata desse tema aqui, dessa distopia transhumanista, que é o esforço,
né, dessa turma ideóloga de misturar biotecnologia com o ser humano e transformar o ser humano, porque não aceita a condição da natureza humana, que é, no fim das contas, o que esses caras querem. Isso aponta o Martin aqui sobre a ambição do Harari e aponta também aqui o César. A ambição desses distópicos é o controle da natureza humana. E aí o risco, ou melhor dizendo, o perigo inerente, né, de uma ambição tão pretensiosa quanto esta. E o César, a meu ver aqui, ele acaba sendo muito mais esclarecedor do que o Martin, por sua vez, porque o César vai mostrando, né, a construção desmedida desses distópicos transhumanistas ou tecno-humanistas, e mostra muito explicitamente que, no fundo, eles estão lutando contra a transcendência, contra a ordem divina, contra uma ordem religiosa. No fundo, é sobre isso. Então, o César tem uma capacidade muito clara e cristalina de traduzir e explicar isso do que o Martin. E aqui, me parece que a distinção interessante de se fazer entre os dois, em que pese ambos serem católicos, ambos defenderem a primazia do transcendente, né, são semelhanças que está no Martin e que está no César, mas o Martin, ele é um autor mais anárquico, mais, para usar uma palavra da moda, disruptivo, do que o César. O César, ele é um autor declaradamente tradicionalista, então ele é um escritor que acaba tendo um aspecto de explanar mais doutrinariamente, com uma clareza mais lógica e didática é a palavra correta, do que o Martin, que é muito mais, ele tenta ser, né, mais um artista da construção narrativa dele. Né? Não à toa ele é um autor de romances e contos também, né? Enquanto o César é mais um pensador, um acadêmico da teoria política, da antropologia política, do tradicionalismo político. E o Martin tem esse esboço maior, assim, né? Ele dialoga muito com a arte literária, com a arte em si. Então acaba que os textos do Martin acabam tendo essa, digamos assim, né, como muitos dizem, né, uma complexidade, que exige esse esforço do autor de entender como que ele está construindo esse texto, com as camadas de autores, referências que ele vai colocando para, no fim, chegar num denominador que o César chega de forma mais clara, né? Que não exige aquele esforço extremo para compreender. Então, o César tem sim esse mérito de clareza e didatismo que não está presente, não é nem a intenção, pelo que se nota, do Martin ser didático e te dar as coisas mastigadas, esclarecidas e finalizadas. Enquanto o César, sim, ele faz esse esforço e ele cumpre com esse esforço de clareza e de ser conclusivo. Então, realmente, enquanto o César está analisando aqui as forças progressistas que trabalham em prol do transhumanismo e do tecno-humanismo, ele cita aqui alguns autores e tal, que estão no bojo dos pós-modernos, em que pese ele também falar e alertar que isso nasce do liberalismo, né? Tem a parte inteira dedicada a isso. O Martin já nos mostra que um autor aqui consagrado, liberal, né, adorado por muitos, ou pelo menos reverenciado por muitos, porque ele é um liberal, que é o Harari, autor do Sapiens e do Homo Deus, aí, que é best-seller no mundo todo, traduzido para mais de 45 idiomas, presença ilustre no Fórum Econômico Mundial em Davos, admirado por Mark Zuckerberg. Então é chocante que, de um lado, o César traz aqui alguns autores obscuros, pós-modernos, que estão defendendo aqui o transhumanismo de maneira declaradamente subversiva. Aqui nós temos nada mais, nada menos que um baluarte do globalismo internacional, aplaudido, incensado no mundo todo pelas elites,
que é exatamente na linha do que o César denuncia aqui no livro negro do mundo moderno. Então, eu vejo que são leituras complementares, Martim Vázquez da Cunha e César Ranquetá, em que pese as diferenças assim substanciais que existem entre o detalhe da cosmovisão de ambos, né? Enquanto o Martim é mais anárquico, ele é mais artista, literato, e o César é um catedrático do pensamento tradicionalista. Então, isso é interessante ter claro, em que pese, a meu ver, são autores muito convergentes. E é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês ao comentar sobre o texto do Martim, sobre o Harari, e o livro negro do mundo moderno do César Ranquetá, pegando o tema aqui do transhumanismo, que ambos tratam, e dizer que, em que pese a diferença, sobretudo de estilo, de escrita, de pretensão que cada um tem ao escrever a sua obra, são autores convergentes. E seria muito bom se mais pessoas se esforçassem para ler Martim Vázquez da Cunha, com todo o esforço que ele exige do leitor, mas tem um sabor especial ler esses ensaios do Martim, e com o César Ranquetá, que para mim é realmente um autor brilhante e que todos devem ler, e ainda bem que nós temos já várias obras dele aí publicadas. Então fica aí a minha análise sobre Martim Vázquez da Cunha, sobre César Ranquetá. Leio esses autores e eu vou continuar lendo Martim Vázquez da Cunha, que eu tenho um projeto de ler agora inúmeros ensaios dele, que ele me indicou, inclusive em ordem, a partir de perguntas que eu fiz a ele, em que pese as diferentes temas desses ensaios deles, o fundo é a obra do Martim, o problema do mal, a questão da liberdade interior e da salvação da alma nesse mundo moderno, desdivinizado, rompido com o transcendente, em que os malucos que estão aí querendo governar o mundo querem nada mais, nada menos construir uma tecno-humanidade, rompendo com toda a natureza humana e a nossa ligação primordial e existencial com o transcendente. Então, é um tema fascinante e eu vou seguir lendo aqui a obra do Martim, e em momentos oportunos eu virei aqui comentar com vocês, e eu espero que vocês aproveitem e gostem das análises. Beleza, pessoal? Se você gostou aí, divulga o vídeo, assine o canal, curta, para o YouTube entregar para mais pessoas esse conteúdo. Tá bom? Por hoje era isso. Até o próximo.